Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Pastor Alan. Olha, peço licença para entrar na tua casa mais essa noite e pedir ao Senhor que também abençoe essa programação para que você possa viver o sobrenatural da fé e abençoar muito a sua vida, a sua noite em nome do Senhor Jesus. E olha, hoje o programa tá especial e tenho certeza que a sua vida será transformada em nome de Jesus. Eu não estou sozinho aqui, a Vitória está aqui do meu lado. Muito boa noite, Vitória. Boa noite, Pastor Alan. Boa noite aos amigos de casa. E o programa hoje realmente está imperdível. Então continue com a gente até o final dessa programação, que eu tenho certeza que vai te abençoar muitíssimo em nome de Jesus Cristo. E hoje, pastor, os convidados também Exatamente. Estão super especiais. Exatamente. A gente teve o nosso Sunset Missões, né, que acontece todo último sábado aqui. Você é super convidado para estar com a gente. Sábado às 16 horas. A gente tem todos os sábados o culto, mas o último sábado do mês a gente tem o Sunset Missões. E quem está com a gente aqui hoje? Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Felipe Kim e a pastora Vanessa Kim. Muito boa noite para vocês e bem-vindos ao programa. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, obrigada pelo convite, Deus abençoe. Amém, é sempre uma honra e satisfação falar sobre missão e já queria começar o programa falando sobre um pouquinho daquilo que é a experiência, né, de vocês, porque assim, fazer missão não é uma coisa, como diz o outro, mamão com açúcar, né? Tem o peso da missão e também tem a missão que vocês fazem, que é a questão Brasil, Coreia. Então, como foi começar tudo isso? Como é que vocês entenderam o chamado missionário? E como foi também para o casamento de vocês esse trabalho missionário? Na realidade, nós somos imigrantes, na realidade, né? Eu vim com 9 anos de idade, ela com 10 anos de idade também, juntamente com a família. E nós praticamente, somos mais brasileiros do que coreanos, na realidade. Então, nós crescemos aqui, estudamos aqui e aprendemos as coisas aqui, mas sempre mantendo essa tradição, a cultura coreana, o idioma coreano. E quando a gente se deparou com a realidade da situação que estava acontecendo na Coreia, então nós acabamos que, além da nossa igreja aqui no Brasil, nós plantamos uma igreja na Coreia. Estamos agora, a cada 2 vezes por ano, nós estamos indo à Coreia. Praticamente estamos metade aqui, metade na Coreia, voltando o Evangelho do Senhor na Coreia também. Que legal. Que legal. E essas 2 vezes que o senhor vai, exemplo, que vocês vão por ano na Coreia, vocês passam por, sei lá, um mês, um período um pouco maior para entender como está a dinâmica do trabalho e depois voltar, ou é uma coisa mais rápida assim e volta pelo trabalho que estão fazendo? Não, cada viagem em média de 2 meses nós ficamos lá na Coreia. Entendi. Mesmo apesar de ter o pastor nosso na Coreia que toma conta das igrejas ali, nós ficamos em torno de 2 meses a cada viagem. Uau. É que também é bom para, não digo só para ver o país, mas também para entender toda a dinâmica do país, as mudanças que estão acontecendo, né? Sim. Por isso a gente está acompanhando bastante as igrejas da Coreia ali. E que na realidade as igrejas são um pouco diferentes do Brasil. Nós conhecemos aqui no Brasil, a maioria das igrejas são da linhagem pentecostal mais avivada, com o mover do Espírito Santo de Deus. Só que na Coreia, apesar de ter tido aquele grande avivamento final dos anos 80 para anos 90, houve aquele boom de avivamento na Coreia e até o começo do ano 2000 também, mas a maioria das igrejas são da linhagem tradicional. Eles têm muita teologia, são baseados em teologias e as igrejas não são muito avivadas. Ou seja, hoje nós estamos em 2026, então o evangelho na Coreia, daquele avivamento que houve nos anos 90, final dos anos 80 toda, hoje deu uma esfriada muito grande na Coreia. E existe aquela questão social, uma pressão social muito grande contra as igrejas, na realidade. A Coreia do Sul hoje é um país livre de prática religiosa, igual ao Brasil, mas a sociedade não olha com os bons olhos as igrejas da Coreia. Por quê? As igrejas da Coreia não têm tido aquele avivamento da mesma forma que teve o Brasil no final dos anos 90 e há 10, 20 anos atrás. E a Coreia hoje,
as igrejas da Coreia não estão fazendo o papel da igreja, vamos dizer assim, em relação à sociedade, de divulgar o evangelho à sociedade. Tanto que o evangelismo na Coreia é muito difícil. É muito difícil a gente sair para evangelizar, tem que ter uma estratégia específica para isso. E hoje, para sair nas ruas, para evangelizar, trazer o evangelho às pessoas, realmente está muito difícil, porque a aceitação ao evangelho é muito baixa na Coreia. Inclusive, a sociedade ela chega a reprimir o evangelho nas ruas. Então, muita gente acha que a Coreia é um país avivado, país cristão, evangélica, mas na realidade, hoje não está acontecendo isso, infelizmente. Teve aquele boom de avivamento nos anos 90, através do pastor Po Yong-chun, né? Teve grandes igrejas na Coreia, mas hoje, infelizmente, esse movimento do Espírito Santo, o avivamento na Coreia, tem se esfriado bastante, sim. Pastor, o senhor comentou da questão do evangelismo, né? Sim. Como que funciona essa parte lá? É mais vocês mesmo ou vocês conseguem trazer a igreja, vocês conseguem encorajar a igreja, essa seria a palavra, para também participar desses evangelismos, com toda essa pressão que a sociedade faz? Como que funciona lá? É só vocês ou vocês conseguem trazer o povo também para fazer esse evangelismo lá? O evangelismo, na realidade, na Coreia, daquela maneira que a gente fazia antigamente, sair às ruas de evangelizar, praticamente não está acontecendo hoje na Coreia. Por isso, aqui no Brasil, nós criamos esse grupo Adalos, que é um grupo de dança de jovens, que através do grupo de dança, que a gente sai às ruas para fazer o busking, né, que a gente fala lá na Coreia, faz apresentações de danças. Aí sim, isso tem chamado a atenção de algumas pessoas para a gente tentar aproximar e divulgar o evangelho do Senhor. Agora, da forma que a gente fazia com folheto de evangelismo antigamente nas ruas, praticamente hoje ninguém mais para ouvir a gente, né? Então, tem que ter uma estratégia um pouco mais diferenciada. E o que nós estamos fazendo é através do nosso grupo de dança de jovens, o Grupo Ádalos, que é para chamar a atenção das pessoas num evento, para a gente tentar evangelizar as pessoas nas ruas. Uma pergunta dentro daquilo que a Vitória falou, por exemplo, o senhor estava falando da questão do evangelismo, né? Que o pessoal já não para tanto. O senhor acha que tem a ver muito pela questão da tecnologia ou mais por conta da teologia que as pessoas já receberam? Porque, assim, o senhor falou que é uma questão mais tradicional. Então, as pessoas vão acabando recebendo ali um folheto, um panfleto e falam assim, mas é diferente do que eu estou acostumado, da minha igreja não é assim. É mais por conta disso ou mais por conta da tecnologia? Porque a gente vai falar assim do mundo asiático, não falar de tecnologia, a gente está brincando, né? Porque é diferente. Sim, acho que são duas coisas. Ao mesmo tempo que a Coreia avançou muito na tecnologia, não só tecnologia, mas socialmente, economicamente, a Coreia deu um boom de crescimento muito grande. Então, o nível social, econômico das pessoas aumentou bastante. Eu lembro que quando eu saí da Coreia com 9 anos de idade, foi nos anos 70 ainda, realmente naquela época a Coreia vivia uma pobreza muito grande. Era pós-guerra, o efeito da guerra do final dos anos 50, então nos anos 70 ainda era uma pobreza muito grande. Hoje não, hoje economicamente a Coreia cresceu muito, então os jovens hoje eles têm uma vida muito confortável. Por exemplo, um jovem mesmo na adolescência, 16, 17 anos de idade, que ele trabalha como o ajudante num fast food, por exemplo, restaurante, com 20 dias de trabalho ele consegue comprar o iPhone de última geração. Caramba. Então, a realidade mudou bastante. Aqui no Brasil é igualzinho. Quase igual, né? Quase igual. 20 dias. Por isso que a gente vê assim, em redes sociais também, o pessoal deixa o iPhone, o aparelho celular, o notebook. Inclusive, nós estávamos na estação de trem do aeroporto para a cidade, porque o aeroporto de Incheon fica mais ou menos a 60 quilômetros do centro da cidade. Mas é tudo ligado
ao trem, o metrô também. Então, nós pegamos o metrô no aeroporto para ir à cidade, centro de cidade de Seul. Demorou mais ou menos 50 minutos. Quando nós chegamos em Seul, nós lembramos que a gente deixou o notebook no banco na estação. Meu Deus. E nós voltamos, né, para pegar. Quando a gente voltou, quer dizer, hoje já tinha se passado quase 2 horas e o notebook estava lá. E estação lotada de pessoas. No Brasil também. No Brasil a gente acha também. Aconteceu um milagre com a gente assim. Nossa, sim. Não, mas eu vou contar esse testemunho, gente, porque assim, para glorificar o Senhor. A gente foi para uma vigília e a gente sempre leva os nossos equipamentos, né, para vigília. E aí a gente tinha ali o amp, né, do baixo, o cubo. E a gente levou tudo, colocou na van, mas esqueceu um negócio que não é pequeno, a gente conseguiu esquecer. Um cubo do baixo. Eu acho que é maior do que o cubo do baixo. né? Sim, sim. É do tamanho da parte do cenário aqui. E aí a gente foi, colocou tudo, mas por algum motivo esquecemos o cubo na porta rua. da van. Meu Literalmente. Deus. Aí a gente só se deu conta quando chegamos lá na igreja, a gente estava já descarregando a van. A gente foi orando, né? A gente foi orando o caminho todo. A gente não sabia, a gente estava só orando mesmo. Aí a gente desceu, descarregou. Aí eu fui, olhei assim, eu não tinha visto o cubo. Aí eu perguntei pro meu marido, né, que ele é cabaxista. Falei, cadê o cubo? Aí ele falou assim, não, eu entrei na van, aí eu deixei ali pro pessoal pegar. Aí eu... Acho Como que assim? a gente esqueceu. Acho que a gente esqueceu. E assim, aqui na República, né, que é super bem tranquilo. tranquilo. Pessoal, bacana pra caramba. À noite. Opa! Enfim, e aí a tia Ju até quando desceu deu uma palavra. Estava orando, aí eu fui passar, ela pegou na minha mão e falou assim, olha, só descansa na sombra do Onipotente quem faz dele morada. Sim. Falei assim, beleza, né? Do nada assim, Nem falei, sabia o amém, motivo. é isso. Só que a gente achou muito, eu pelo menos, uma coisa que me chamou muita atenção é porque assim, é um negócio caro, né? Um investimento, só que a gente ficou preocupado no sentido de assim, aonde tá? O que a gente vai fazer? Será que tá lá? Mas não foi algo que tirou a nossa paz, né? A gente falou, não. Até porque, enquanto a gente não tinha notícia, a gente estava compondo uma música. E aí, enfim, aí a gente conseguiu contato com o pessoal daqui. E, graças a Deus, a segurança ali do estacionamento foi usado, pegou, guardou e entregou pra gente. e entregou pra gente. Igual a Coreia. Igual a Coreia. Igual a Coreia. Recuperou. Que eu tava falando aqui sarcasmo? Não, é igualzinho a Coreia. O importante é que recuperou, Em né? nome de Jesus. O importante é que a gente recuperou. Mas Então, tem essa questão socioeconômica, que a Coreia avançou muito. Então, tem essa questão que os jovens hoje não se interessam mais pelo evangelho, infelizmente. Por exemplo, os jovens estão mais vidrados com jogos, games, que inclusive campeonato de game na Coreia acontece de uma forma, os finais do campeonato de games é feito no estádio de futebol. Caramba. E lota o estádio. E os primeiros ranqueados no game, eles têm faturamento e acho que ganham mais que o jogador brasileiro, um profissional de futebol. Caramba. Ganham milhões de dólares por ano. Caramba. Então, os jovens estão investindo mais por esse lado. O interesse deles é mais por esse lado. Porque acaba entrando também a questão de patrocínio também, que vai entrando. Patrocínio, né? Então, rede social, YouTube, essas coisas, então acaba atraindo mais atenção. E por outro lado também, infelizmente, a gente não está aqui para julgar, criticar ninguém, mas as igrejas têm sido direcionadas para teologias. É muita doutrina teológica. Então, pela doutrina teológica, inclusive a doutrina que é predominante, praticamente é predominante, quase 90% dos evangélicos lá, são das doutrinas tradicionais calvinistas. Então, existe aquela questão de salvo uma vez, salvo para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. A predestinação é muito forte esse tipo de ensinamento. Então, praticamente a maioria massacrante dos evangélicos, eles creem nessa doutrina de que são predestinados. Ou seja, se a pessoa está predestinada, vai ser salvo eles não precisam de qualquer forma.
E quem não foi predestinado não vai ser salvo de jeito nenhum, então, quer dizer, mais ou menos... O problema é que a maioria das igrejas são adeptos a essa teologia. Sim. Então, existem esses dois pesos que são realmente fundamentais para o não crescimento, né? Sim. Assim, posso fazer uma pergunta Sim. que talvez pode ser meio polêmica? Mas eu acho que, pelo que o senhor está falando, o maior problema hoje na Coreia é pregar para quem é convertido. E trazer a realidade do céu para essas pessoas. Exatamente isso. Olha, eu não sei hoje qual é o número de missionários coreanos que atuam no Brasil. Eu sei que eu acompanhei até uns 10, 15 anos atrás. No passado, sempre teve em torno de 200 a 300 missionários coreanos no Brasil, atuando no Brasil. Hoje eu não sei qual é o número dos coreanos. Só que todos os missionários coreanos que vêm atuar no Brasil são calvinistas. Ou seja, para eles, a igreja avivada são igrejas que têm heresia, então precisam evangelizar os brasileiros. Esse é o problema. Entendi. Então, o que acontece? Só que, na realidade, os missionários coreanos que estão aqui não estão conseguindo atuar aqui no Brasil. E nós que somos daqui, que somos da igreja mais avivada, olhando a Coreia, nós sentimos essa necessidade de ter que reevangelizar os próprios evangélicos na Coreia. Por isso que, na realidade, nós somos o primeiro que plantou a igreja na Coreia. Ao contrário, né? Sim. Inclusive, muitos coreanos ficam curiosos, perguntando, olha, por que você vem do Brasil para plantar a igreja aqui na Coreia? Eles perguntam, todos perguntam. Na realidade, isso tem sido o motivo pelos quais as pessoas têm nos procurado. E hoje, nossa igreja, graças a Deus, está crescendo na Coreia pelo evangelho mais avivado, que era dos anos 80 na Coreia. Estamos resgatando esse movimento do Espírito Santo de Deus na Coreia agora. E acho que essa questão de cuidar das raízes demanda muito tempo, né? Que, querendo ou não, o senhor falou, foi algo que aconteceu nos anos 80 e começou a, sabe, disseminar uma questão de avivamento por todo o país e agora deu uma parada. Então, já, vamos ver lá, dos anos 80 para agora são 40 anos. Sim, sim, sim. E aí você ter que reiniciar o cuidado e não conseguir olhar para a árvore em si, mas ter que começar o trabalho de uma profundidade na raiz e ter que limpar a raiz, às vezes até cortar uma parte da raiz para ela poder voltar a crescer. Então, é um trabalho que demanda muito tempo. E aí é que entra a pergunta para vocês. Dentro desse cuidado, eu sei que existem aquelas dificuldades do dia a dia de uma missão, de você falar, será que está indo mesmo? Será que está no caminho certo? Será que a gente está conseguindo derramar o remédio na raiz para que ela consiga crescer, a vitamina que ela precisa? Porque lutas vêm, o desânimo vem, sabe? As críticas, elas vêm. Como é que vocês estão lidando com isso? Né? Pela questão não só igreja, mas a questão do relacionamento de vocês, do casamento de vocês, da família de vocês. Graças a Deus, nós tivemos... Eu nasci no berço evangélico. Eu sou da 5ª geração de evangélicos na minha família. E eu cresci, eu sempre fui calvinista também. Terminei a faculdade, fiz teologia. Só que depois eu comecei a conhecer as igrejas brasileiras. Fui batizado no Espírito Santo aqui, inclusive aqui com o missionário R. Soares, né? Legal. Isso há 25 anos atrás, fui batizado no Espírito Santo. É o que me abriu os olhos. Então, naquela época, mesmo fazendo teologia, tudo isso, eu nunca deixei de ler a palavra de Deus. Então, o que eu lia dentro de casa na Bíblia era muito diferente com o que eu aprendia na teologia. Então, eu sempre tive essa convicção, graças a Deus, do Evangelho do Senhor. Eu falei, não, mas é isso que eu quero. Tanto que quando eu estava fazendo mestrado em teologia, eu parei no meio, eu falei, chega, não dá mais. É muita contradição entre uma coisa e a outra, é um choque muito grande. Tanto que hoje tem em torno de 50 igrejas, mais ou menos, coreanas aqui no Brasil. E eu sou advogado, na realidade, então me formei, eu tive escritório de advocacia e eu sempre ajudei todas as igrejas coreanas na parte jurídica,
de fazer documentações, estatutos, as coisas todas. Então, eu tinha um conhecimento muito grande com os pastores aqui no Brasil, com os pastores coreanos. A partir do momento que eu passei para esse lado do avivamento do Espírito Santo, comecei a falar em línguas estranhas, eu fui totalmente banido do círculo da comunidade coreana, dos evangélicos coreanos. Inclusive, até hoje, a nossa igreja, que fica no Bom Retiro, no Reduto dos Coreanos, é taxado de uma igreja... É a única igreja que acredita nos dons. É a única igreja, nós somos... Inclusive, nossa igreja não é igreja coreana. Se fosse coreana, eles já tinham fechado a nossa igreja. Caramba! Sim, porque já teve isso na colônia. Já teve algumas igrejas avivadas que os pastores boicotaram. Inclusive, os pastores ficavam na porta para não deixar ninguém entrar. Meu Deus. Essa triste realidade que aconteceu isso já. Só que a nossa igreja... No Brasil? No Brasil, aqui no Bom Retiro. Gente, aqui do lado de casa. Aqui. Mas Caramba, essa repressão foi feita mesmo pela comunidade coreana ali, que tem outras igrejas, né? Não, eu não digo pela comunidade, pelos líderes das igrejas. Porque os fiéis em si, na realidade, não. Inclusive, muitas pessoas, os coreanos, os evangélicos, eles vêm receber oração na nossa igreja. Porque tem acontecido muitas curas, libertações. Então, as pessoas vêm receber oração. Inclusive, teve uma irmã que veio, marcou com a gente para receber oração, acho que era umas 4 horas da tarde. Nós ficamos esperando na igreja. E a pessoa não veio, 4 horas, 4h15, 4h20. Os coreanos são mais pontuais, né? Sim. Mas deu 4h30, a pessoa não chegou. Aí, quando deu lá para 4h35, mais ou menos, a pessoa entrou correndo na igreja. Falei, o que houve? Olha, na realidade, eu fiquei lá na esquina. Eu fiquei olhando para ver se ninguém está me olhando, porque se o pessoal me vê entrando nessa igreja, eles vão me perseguir. Nossa. Caramba! Então, eu fiquei olhando, porque como passa muitos coreanos, ela ficou meia hora esperando. Para ver se podia entrasse ninguém. Esperar que ninguém... Caramba! Nós tivemos um episódio, é um episódio muito triste, mas até isso estava acontecendo. Até hoje, sim, os pastores coreanos não me cumprimentam mais aqui na colônia coreana. Nós somos perseguidos pelas igrejas coreanas aqui, eu posso falar isso abertamente porque é uma coisa muito notória. Na colônia coreana está acontecendo isso. Por quê? Porque nós somos uma igreja mais avivada, para eles demoníaca. Então, existe essa pressão social muito grande. Isso é resultado do que acontece na Coreia. A realidade da Coreia toda está dessa forma agora. Caramba! E vejo que é muito complicado, até porque imagina manter essa fé inabalável no Senhor, sabendo que as pessoas na rua não deixam as pessoas entrarem na sua igreja, ou que o trabalho que vocês estão fazendo para gerar, esse cuidado, esse tratamento, essa realidade do Senhor, não consiga ter êxito naquilo que vocês estão fazendo, aquilo que Deus está direcionando vocês a viver, muito por conta de uma teologia, ou muito por conta de costumes que foram trazidos, claro, da Coreia e introduzidos aqui na colônia coreana no Brasil, mas eu acho impactante olhar para vocês e verem que, tipo assim, a colônia coreana não fala comigo. Beleza. Sabe? Eles não querem que a gente cresça. Beleza. Eles não querem deixar a gente fazer o que a gente precisa fazer, mas mesmo assim a gente está fazendo e tá tudo bem. Eu não preciso, eu vou colocar nas minhas palavras e vocês podem me corrigir, mas eu não preciso ter tapinha nos ombros de ninguém ou abraços de ninguém se eu estou cumprindo aquilo que Deus está me pedindo para fazer. Inclusive, vários coreanos vieram falar comigo de outras igrejas. Eles falaram, olha, eu estou observando a sua igreja, porque nós plantamos essa igreja aqui no Bom Retiro há 13 anos. Várias pessoas falaram isso, olha, nós estamos observando a igreja de vocês, que nossos pastores falam que a sua igreja não é de Deus.
que logo, logo vai fechar. Mas eu estou vendo, nos últimos anos, a única igreja que cresceu e as nossas igrejas estão fechando. Mas a sua igreja está avivando, está crescendo cada vez mais. Várias pessoas vieram falar isso para a gente também. Gamaliel, né? Eles não entendem esse lado, mas, por exemplo, eu falando um pouquinho, a gente está casado há 30 anos. Então, falando um pouquinho da minha vida que o pastor perguntou... Vocês não têm 20 anos, não? Tô brincando. No começo, como ele falou, a gente era da igreja tradicional. Então, a gente era muito fiel, sempre estando disposto em tudo na igreja. Mas chegou uma hora que, como o pastor perguntou se o nosso casamento era bom, não era bom. Mesmo estando na igreja, na fé, o nosso casamento estava sendo destruído. Por um lado, a gente também não entendia, porque a gente não entendia o verdadeiro mover de Deus em nossas vidas. E teve um momento que estava em crise. Eu posso falar, já que o pastor perguntou. Mesmo estando como liderança da igreja. Liderança da igreja, fazendo atuante tudo. Na igreja. Ele era sim. evangelista na igreja, mas como a gente não conhecia esse lado espiritual, avivado, eu não conhecia nada. Eu era plenamente tradicional. Era uma coisa bem calma, palavra, mas nada que preenchia esse lado espiritual. Então chegou uma hora aí, como ele falou, começou a orar em línguas aqui mesmo, né? Começou a entender a palavra espiritualmente, aí começou a mudar tudo. Aí sim, ele decidiu largar a profissão dele para seguir a missão. Que ele não contou essa parte. Teve um período de 6 anos que ele largou tudo e foi fazer a missão. Foi fazer a missão. Eu sou era professora, né? Agora já me aposentei para pastorear junto com ele. E naquela época foi um período difícil, como o pastor perguntou, teve momentos difíceis. Mas naquele momento a gente começou a entender que Deus é vivo. Glória a Deus. Não que era um Deus da Bíblia, que era religioso. A gente cria na palavra que Jesus estava no nosso coração e sentia aquela emoção, mas só até aí. Não havia transformação em nossas vidas. Não havia cura, libertação, que é o principal. A gente começa a descobrir que Deus nos liberta, realmente, na vida real. E nosso casamento começou a mudar. Glória a Deus. Deus começa a libertar esse sentimento de ódio, de amargura, né? Tudo vai acumulando na vida, né? Com filhos pequenos e a mulher vai guardando, muita amargura, muita ferida. E começamos a entender que Deus começou a curar. Glória a Deus. Começou a me curar, começou a curar ele. Nosso casamento começou a melhorar, né? Começamos a entender dentro da palavra como funciona a lei do Senhor. Os nossos filhos começaram a mudar, nós nos perdoamos totalmente, né? E, claro, o mundo espiritual não é só religiosidade. Descobrimos que é além disso. Então, aquilo lá fez despertar. Então, naquela época que começou a nossa igreja, há 13 anos atrás, como ele falou, a perseguição era grande, mas esse não era o nosso foco, porque a nossa vida estava mudando. Nossa vida começou a mudar, então, ao contrário, a gente queria passar isso para as pessoas, que aquilo não é só religiosidade. A vida muda. A gente é curado. E a gente falava, muita gente, claro, vinha em off, né? Para poder... E eram curados. Muita gente que não conseguia engravidar teve filhos também. Muita gente que estava o casamento destruído foi restaurado. E aqueles que tiveram coragem estão conosco na nossa igreja. Tem muitas famílias coreanas também. Glória a Deus. Eles entenderam. E muitos coreanos têm dons, só que são oprimidos. Eles não sabem o que fazer. Só que eles têm medo da sociedade para poder entender esse lado e se libertar. E a gente não tem medo disso. Então a gente está divulgando. Aqui, como aqui na Coreia, é a mesma coisa. A colônia coreana está oprimida na religiosidade. A gente quer libertar sobre isso. Começamos aqui, pouco a pouco, né? Porque aqui é uma colônia muito pequena. As pessoas têm muitos olhos, né? Então, ficam meio que receosas para vir. Mas muitos que vieram, a família foi restaurada, o casamento foi restaurado. Que nem a gente transmite isso, né? Sim. E a unção passa para eles, e eles entenderam. E orando, ele sentiu a necessidade de colocar isso na prática na Coreia, que foi há 2 anos, né? Que a gente abriu, plantamos só faz 2 anos. E lá também. Muitos que vieram para a igreja têm a mesma visão. Todos têm, no fundo, todos desejam isso, só que não sabem como. Então a gente está resgatando pouco a pouco. A igreja ainda está pequena, temos umas 70 pessoas agora em 2 anos,
mas todos assim abertos, orando muito, crendo na palavra, no milagre, dons, e muitos têm dons, estão vendo, Deus está revelando. Isso é muito gratificante, não dá para trocar por nada deste mundo. Glória né? a Deus. Incrível. E o bate-papo está muito bom, né? Tem muita coisa ainda para falar. A gente tem o Ministério Ádalus, que fez uma apresentação linda aqui pra gente, né? A gente amou. Foram 3 ou 4 músicas? 3 músicas. 3 músicas. Foi muito lindo. Se você tiver a oportunidade, depois vai lá no nosso YouTube, que vai estar lá. Senão também temos em outras programações também aqui na HIT. E a gente vai pro intervalo, mas continua com a gente que a gente vai voltar a conhecer um pouquinho mais da história deles em nome de Jesus. Tora Wasemida. Voltamos já. Tá certo? Sim, perfeito. Aí, ó. Próximo dá. Mais umas 15 aulas, assim, de uns 30 anos, a gente consegue falar com ele. Gente, mas já voltamos. E a senhora tinha comentado um pouquinho desse período, né, de vocês do casamento, mas também sobre quando o Senhor chamou vocês para a missão, né? Sim. E eu queria saber como foi isso. Vocês comentaram da profissão de vocês e o Senhor chamou, né, para deixar tudo isso e seguir a missão que Ele tinha para vocês. Eu fiquei curiosa para saber como que foi esse período na vida de vocês. Quer falar? Bom, na verdade, quando nós conhecemos, a primeira coisa que ele me perguntou se futuramente, né, eu era professora, ele era advogado, conhecemos já os dois na profissão. Ele perguntou para mim, eu lembro até agora e se cumpriu. Ele perguntou, um dia, se eu seguir para a missão, você largaria tudo e iria comigo? Nossa. Ele perguntou isso para mim, né? Aí na época ele era de uma parte de uma missão, eu era de outra missão, de igrejas diferentes. Aí como eu estava envolvido muito na missão, eu falei simplesmente sim. Falei sim e foi se passando 15 anos de nossas vidas, né? Levando a vida normalmente, na fé na igreja, cada um, né? Fazendo o seu papel. E um dia, como eu falei, né? Ele falou, não, eu vou para a missão. Ele largou a profissão. Aí na hora, claro, né? Eu tinha feito um voto, né? Tinha feito isso e eu falei sim. Aí ele viajou. Ele fez a missão durante 6 anos, sem nenhum vínculo. E nessa ele teve a transformação, tudo isso. E eu mantive em casa, eu continuei, porque a gente não estava ainda pastoreando. E eu era professora com os nossos filhos e ele fazendo a missão e indo e voltando. Teve esse período. A senhora dava aula para os filhos da senhora em casa? Não, eu era professora de uma escola bilíngue coreana, legal. inclusive coreana brasileira. Legal. Tô lá, meus filhos aprendendo coreano. E hoje em dia já não existe, mas era pelo governo, a escola era grande. Que legal. E fiquei uns 15 anos naquela escola e levava eles também, inclusive. Era uma escola integral, né? Não, que legal. Então lá fiquei por muito tempo e quando ele foi para a missão, depois de 6 anos, aí o Senhor chamou para abrir a igreja e a gente abriu há 13 anos a igreja no Bom Retiro. Que legal. Começamos assim. E aí também já fica as dicas para os namorados, né? Aqueles que vão casar, que querem casar. É importante esse alinhamento de propósito, né? Ele Sim. já sabia aquilo que Deus estava chamando ele, já falou, ó, vou pra missão, você vai comigo. É importante esse alinhamento, né? Sim, na realidade a gente fala muito para os jovens, né? Que você tem que ter a mesma visão de fé, né? Então, naquela época, realmente a gente estava levando a nossa vida normal, sim, na igreja, servindo na igreja, mas eu sabia que tinha algo a mais da igreja que nós estávamos servindo, né? Porque na palavra de Deus falava uma coisa, ali era outra coisa. Mas na realidade o divisor de água na minha vida foi quando eu comecei a procurar outras igrejas, até que eu vim parar aqui, né? Na Internacional da Graça. E num dos cultos, o missionário ele fez um convite para receber o batismo do Espírito Santo. Agora, não sei se o pessoal sabe, quem é calvinista, essa palavra batismo do Espírito Santo não existe.
Porque pela doutrina teológica a gente aprende que quem aceitou Jesus já recebeu o batismo do Espírito Santo, né? Então, quando ele fez esse convite, para mim foi muito desafiador. Eu falei, eu quero experimentar isso, porque falta isso na minha vida. Até que eu fui batizado no Espírito Santo aqui, e a partir daí minha vida começou a mudar. Aí o Senhor começou a abrir os caminhos, né? Aí acabei conhecendo um missionário coreano, que ele estava fazendo missão em vários países do mundo, e juntamente com ele eu comecei a viajar, a fazer missões, começando aqui no Brasil. Quer dizer, praticamente viajei o Brasil todo, até Manaus, até Acre, até o Rio Branco eu fui fazer obra, né? E não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, nos Estados Unidos, África, Ásia, por vários países. Aí o Senhor me deu essa visão de, fazendo essa missão juntamente com Ele, e durante uns 6 anos de missões, o Senhor me deu essa visão de nos prepararmos como noiva de Jesus nesse fim dos tempos. Porque as igrejas não estavam preparando como noivas despertas nesse fim dos tempos. Então aquela palavra das 10 virgens me tocou bastante, que quando Jesus voltou, as noivas estavam dormindo, mas tinha outras noivas que estavam com as lamparinas acesas, preparadas no azeite para se preparar como noiva de Jesus. Então, principalmente agora, nós estamos fazendo esse trabalho não só voltado somente para jovens, mas mais aos jovens hoje, trazendo esse avivamento, o despertar para os jovens, né? Por isso que nós temos esse grupo de dança também, mas também nunca esquecendo também das igrejas tradicionais que antigamente nos despertou, só que com o passar do tempo as igrejas foram se esfriando. Então nós estamos colocando esse foco também para despertar, reevangelizar, né? Redespertar as igrejas que estão agora dormindo, que são uma característica desse fim dos tempos, né? Meu Deus. Eu, ouvindo aqui, o senhor estava falando e a minha mente começou a me levar, né, para muitas questões. E eu estava pensando aqui, falei, poxa, Deus trouxe um calvinista que não entendia o que era o batismo com o Espírito Santo para uma igreja neopentecostal, onde o missionário faz o convite num culto que ele fazia aqui, não sei se foi de final de semana que o senhor veio. Eu não lembro, acho que foi dia de semana mesmo. E aí, então, imagina o senhor vindo aqui, e aí ele faz o convite e o apelo para quem queria ser batizado com o Espírito Santo numa reunião, e aí o senhor vai e é batizado com o Espírito Santo, e logo já tinha uma pessoa para engatar uma missão por todo o Brasil. Então, é impossível que essa obra não tenha vindo da parte do Senhor. E ver tudo isso acontecendo e falar assim, cara, a gente não sabe aonde é que Deus ele pode levar o nosso ministério. Sim. Porque, por exemplo, a gente fala que a nossa igreja ela é uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, está em 191 nações, mas também aqui dentro do Brasil, porque alguém da comunidade, sabe, coreana veio aqui, alguém que era calvinista veio aqui, aceitou o Espírito Santo. Aceitou o Espírito Santo. Vamos cortar essa parte dele. Aceitou o Espírito Santo. E depois disso, sabe, começou a ministrar para as pessoas aquilo que recebeu. Então, por mais que eu possa ser muito clubista em dizer isso, mas por mais que a gente não viva, sabe, a mesma placa, a gente está vivendo a mesma unção. Sim, sim. E através disso a gente está levando o evangelho para a Coreia do Sul, estamos levando o evangelho, como o senhor falou, para Manaus, para o Acre, por todos os lugares que o senhor passou, porque é debaixo de uma mesma visão, a visão, sabe, do Espírito Santo. E isso me pega demais, porque às vezes a gente olha demais para o peso de uma letra e esquece da potência do Espírito, né? Sim. Daquilo que o Espírito é. Sim, sim. E dentro disso, a pastora falou, a mudança aconteceu na casa de vocês, no relacionamento de vocês, e a missão ela começou a se espalhar. E aí, qual foi assim, o pontapé, vou dizer assim, da igreja,
de vocês e do Ministério Ádalos. O que, sabe, levou vocês a viver tudo isso? Porque até aqui eu entendi, sabe, o Espírito Santo veio, tocou, e aí já foi fazer missão ali, foi fazer missão lá, começou a, sabe, transitar por todas as partes, porque eu entendo que é muito isso, né, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, foi até a mensagem que o senhor deu pra gente aqui no sábado. E dentro disso, como foi enraizar a igreja dentro dessa comunidade, que a gente estava falando no bloco anterior, que foi tranquilo, o pessoal te abraçou bastante, né? Quis, né, aqueles abraços apertados. Calorosos. Pastor, só sem querer cortar, mas é só uma dúvida dentro daquilo que o pastor falou, porque assim, o senhor está aqui no Brasil, né? O senhor veio aqui pro Brasil, fez missões em vários outros lugares, mas o Senhor, Senhor Deus, chamou o senhor para plantar uma igreja que era da sua pátria, né? Da Coreia. Também queria saber sobre isso. Então, na realidade, esse divisor de água que aconteceu na minha vida, sim, eu sempre tive convicção no Evangelho, na salvação. Quanto a isso, mesmo calvinista, sempre tive essa convicção absoluta. A única diferença é que realmente eu entendi e aprendi a viver no poder do Espírito Santo. Eu sempre fui missionário, na realidade. Inclusive, durante a teologia, quando eu fiz teologia, o maior interesse meu foi na missiologia, sobre missões. Eu sempre quis ser missionário e fiz missões também, antes disso também. Só que aí, a missão que a gente fazia ficava somente na escola bíblica de férias, com as crianças, fazendo várias programações, teatrinho, essas coisas todas. Mas a partir do momento que eu fui batizado no Espírito Santo de Deus, experimentei o poder de Deus, isso foi um divisor de água totalmente, no sentido de que eu comecei a alcançar outros povos também. Eu vou contar rapidamente o que aconteceu no México, por exemplo. Então, um amigo comum que nós temos no Canadá, um pastor coreano, lá, também calvinista, eles faziam um trabalho missionário na região de Yucatán, no México. Então, os pastores lá em Yucatán, no México, eu não sei o que aconteceu, eles ouviram falar de mim, eles queriam me convidar para fazer uma campanha nas igrejas lá em Yucatán, nas igrejas lá no México. Então, eu fui convidado para ir lá para fazer a campanha nessas igrejas. E quando eu cheguei numa cidade que eu lembro até hoje, isso foi uns 15 anos atrás, uma cidade chamada Valladolid, que fica mais ou menos a 200 quilômetros de Cancún, na península ali, no extremo leste. Ali, chegando ali, eu percebi que as igrejas que me convidaram não tinham tanta informação, porque eles achavam que eu era calvinista ainda. Então, foram 6 igrejas, mas igrejas pequenas, me convidaram para fazer a campanha. Só que chegando lá, desde o primeiro dia, eu falei, olha, chama os doentes, pessoas que estiverem doentes, oprimidos, Deus vai curar e libertar todo mundo, né? E os pastores ficaram meio assim. Desse tipo de calvície nunca vi, não. Nisso, o que aconteceu? De repente, a igreja estava cheia ali, estava reunido várias igrejas ali, e uma das pessoas que estavam ali falou assim, olha, tem um menino ali que a gente está orando e ele é paralítico de nascença, da cintura para baixo. Você pode orar por ele? Eu falei, sim, vamos orar por ele. Aí trouxeram ele na cadeira de roda. Aí, falei, vamos orar. Mas eu ouvi, o pessoal fala espanhol, a gente entende tudo, né? E o pessoal estava falando, não, mas já oramos tanto por ele, os pastores oraram tanto por ele, mas ele não vai ser curado. Falei, vamos orar. E oramos por ele. Na hora que eu orei, sabe você tem aquele feeling, né? Aquela sensação do mover do Espírito Santo de Deus, que Deus estava tocando nele. Era um menino de 11 anos. E quando a gente orou, quando eu oro assim pro cadeirante, eu pego a mão e levanta, né? Tem que levantar e andar. Quando eu levantei ele até ficou em pé assim, mas ele ficou muito... Tava tremendo, tinha muita gente ali também. Aí eu falei para ele, olha, o tio dele estava do lado. Eu falei pro tio, olha, Deus tocou nele. Você crê no milagre de Deus? Eles falaram, eu creio, sim. Eu falei, então, põe ele na cadeira, leva para casa, quando ele estiver mais calmo, faz ele andar. Ele vai andar, né? E eles foram embora. No dia seguinte, o menino veio andando sozinho. Nossa, Glória a Deus.
Aí foi aquele alvoroço todo, só que eu percebi que os pastores estavam... Não gostaram. Vamos pra lá. Aí ele estava lá, a gente ficou lá, almoçou. E à tarde, ali é uma região muito quente lá. O pessoal anda só de bermuda, camiseta. Aí de repente apareceu um homem de roupa social, camisa social. Eles estavam conversando na porta da igreja. Aí de repente apontaram para mim. Aí ele veio andando para mim, ele disse o seguinte: "Você é o curandeiro?" Não, eu sou missionário. Ele disse o seguinte: "O prefeito da cidade quer ver você, porque falaram que você curou o menino." Aí na hora, ao invés de ficar explicando tudo isso para ele, eu falei: "Sim, foi eu que orei por ele." Falou: "O prefeito quer ver você." Aí ele me levou na prefeitura. Aí quando chegamos no gabinete do prefeito, quando entrei na sala do prefeito, o prefeito disse: "Você é o curandeiro?" Eu falei: "Não, sou missionário." Porque ali, como é a cidade muito de interior, as pessoas são muito pobres, então eles procuram um curandeiro quando tem problema de saúde. Aí eu expliquei para ele mais ou menos que eu sou missionário, faço esse tipo de trabalho. O prefeito não queria muita conversa, ele disse o seguinte: "Eu quero que você cure todo mundo aqui na cidade." E naquela fração de segundo eu falei: "Esse homem tá doido." Mas naquele momento, eu não sei o que aconteceu, eu falei: "Sim." Quem tá mais doido? Aí eu falei para ele: "Então, eu preciso de uma coisa, eu preciso de um lugar para as pessoas se reunirem. Se o senhor fizer as pessoas reunirem, aí eu vou orar para que todo mundo seja curado." Ele disse: "Sim, amanhã." Amanhã? Aí eu fiquei sabendo que em frente à prefeitura tinha uma praça assim bem grande. Inclusive eu percebi que tinha um palco lá no fundo. Eles fazem um evento ali naquela praça. No dia seguinte foi marcado 7h da noite para fazer a campanha ali. Que o prefeito, que nunca foi evangélico, não conhece nada, ele acha que sou um curandeiro que veio da Coreia, que veio curar. Tudo bem, ótimo. Ele marcou. Aí nós voltamos pro hotel. Quando voltamos pro hotel, daí a 2 horas, eu vi passando um carro de som. Um missionário coreano. Meu Deus. Foi passando um carro de som pelo bairro todo. Caramba. Quando chegou no dia seguinte, eu pedi para uma das igrejas, para equipe de louvor, só para começar. Aí quando a gente chegou à noite, tinha mais de 500 pessoas ali. Aí quando a gente começou, foi amontoando mais gente. Acho que lá diz que cabia 1.500 pessoas, estava quase cheio ali. Glória a Deus. Aí por isso que eu vejo o seguinte: antes eu era um cristão que eu cria na palavra de Deus, mas não cria no poder de Deus. Eu nunca tinha experimentado isso. Mas depois do batismo do Espírito Santo, depois que eu experimentei isso, me levou a fazer esse tipo de missão como o Felipe. Por isso que na realidade, meu nome na realidade não é Felipe. O Felipe é o nome brasileiro que eu adotei. Meu nome coreano é Kim Upun. Kim Upun. Então, para facilitar, meu nome é Felipe. Por quê? Eu peguei o Felipe, o discípulo que foi a Samaria, curando todos, e houve um grande avivamento lá na cidade de Samaria. Aí o que aconteceu ali? A equipe de louvor cantou umas 2 músicas, mas era aquele alvoroço todo. Eu peguei o microfone e falei assim: "Olha, tem algum surdo aqui de nascença?" Aí indicaram um rapaz, deve ter uns 20 anos de idade, e chamaram ele é o surdo da cidade. Eu falei: "Vem pra cá, vem aqui em cima." Aí eu coloquei em cima, no palco, eu falei: "Alguém conhece ele?" A cidade toda conhecia ele. Eu falei: "Jesus vai curar ele agora." Porque Jesus que eu creio, ele faz esse milagre sim, igual o missionário faz. Não dessa forma, mas eu aprendi que realmente Deus que atua no missionário está em mim também, está em todos que creem no nome de Jesus. Claro que a unção pode ser um pouco diferente. E o Senhor tem feito isso na minha vida, em todos os lugares que eu fui durante 6 anos, o Senhor tem honrado as nossas orações também. Aí o rapaz subiu, orei por ele, ele foi curado. Glória a Deus. Porque o surdo não tem como dizer que foi combinado, porque o surdo está começando a ouvir. Sim. Eu falei atrás dele: "Olha, amém, repete comigo." Ele,
porque ele está ouvindo. Então ele reagiu. Quando ele começou a reagir, as pessoas vieram na frente, todo mundo querendo oração. Eu falei, Um de cada vez. eu tenho um aviso importante, só 5 minutos. Se vocês ouvirem 5 minutos com atenção, Deus vai curar todos vocês, ok? Só que eu preciso de silêncio durante 5 minutos. Aí todo mundo ficou em silêncio. Em 5 minutos eu falei do Evangelho para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que Jesus morreu na cruz, o Evangelho básico, sim, que é o principal. E naquele momento todos aceitaram Jesus. E como era um lugar aberto, eu falei, receba o Espírito Santo. Todo mundo começou a orar em língua naquele... o batismo veio, o batismo do Espírito Santo veio. Aí, quando o pessoal estava orando em língua, eu olhei atrás, o prefeito estava lá atrás. O prefeito orando em língua. Aí, o pessoal que veio de muleta, jogou muleta, saiu andando. Houve uma cura generalizada naquele local. Ah, muito bom isso. Aí o prefeito, quando terminou, tinha 2 amigos dele. Eu vi no palanque, estavam 2 amigos dele. Ele apresentou, era outro prefeito de outras cidades do lado. Eles falaram, você tem que vir na minha cidade também. Nós fomos em 5 cidades ali, perto de Valladolid, para fazer essa campanha. Ou seja, o Senhor levantou os prefeitos para divulgar o Evangelho naquele local. O que é isso? Então, essa convicção que veio sobre minha vida, como eu falei, o batismo no Espírito Santo foi divisor de água na minha vida. Aí sim, isso me deu uma convicção tão grande, mas tão grande, que eu falei, esse Evangelho da palavra viva do Senhor, isso tem que ser erradicado em todo lugar, principalmente na colônia coreana aqui. Aí quando eu orei, o Senhor disse para plantar a igreja para preparar as noivas nesse fim dos tempos. Aí eu falei, Senhor, tá bom, mas aqui não aqui no Bom Retiro, né? Na realidade, nós começamos em Brasília, a igreja é em Brasília. Mas menos de 2 meses o Senhor falou, não é aqui, você vai voltar no Bom Retiro, vai plantar a igreja no Bom Retiro e estamos até hoje aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso programa chegou ao fim, a gente vai ter que marcar uma outra parte. Sim, por favor. Para poder falar de tudo, Pra né? poder falar do Para Ádalo. falar de várias coisas. Pastor, desculpa. deixa as redes sociais, os senhores, contatos, pessoal também, quem quiser visitar a igreja, conhecer vocês. A nossa rede social é Adalos, né? Adalos, tem o grupo de dança, @Adalos no Instagram. Tem o Salt Light, tá em inglês, é Sal e Luz, né? Que é o nosso grupo de jovens da Igreja da Coreia. E também JPN Jovens, JPN Jovens, que é do nosso grupo de jovens, que nós estamos fazendo várias atividades, inclusive trabalhos missionários, evangelísticos também, através dos jovens da nossa igreja também. Amém, glória a Deus. Bom, uma honra e uma satisfação poder receber vocês aqui. Obrigado mais uma vez por escolher estar aqui com a gente e aceitarem o convite. E que vocês possam voltar mais vezes e Por falar favor. bastante Sim. sobre a obra de Deus também na Coreia, em nome de Jesus, tá bom? E a você de casa, fica aqui o meu abraço, meu carinho, que Deus abençoe vocês. E nos vemos na semana que vem, nesse mesmo É isso mesmo, gente. Deus abençoe. Até o próximo programa. Nós esperamos vocês aqui.